Você já deve ter ouvido dizer que o nosso corpo todo também fala. Eu estou aqui me referindo à linguagem corporal, aos nossos gestos. E as estatísticas demonstram os seguintes números da eficácia em qualquer processo de comunicação oral. As palavras seriam responsáveis por 7%. O tom e a velocidade da fala responsáveis por 38%. E a fisiologia, aqui compreendidos os nossos gestos, a face e o olhar, a não menos do que 55% da eficácia. Tamanha a importância da linguagem corporal. E as mãos exercem um papel fundamental neste processo. Antes de adentrarmos aos gestos propriamente ditos, precisamos entender alguns princípios da linguagem gestual das mãos. O primeiro princípio é a naturalidade, ou seja, os gestos das mãos, como qualquer gesto do nosso corpo, não pode ser decorado. Imagine se eu chegasse aqui e dissesse para vocês o seguinte: eu estou aqui para falar para você sobre linguagem corporal. Ora, seria impossível de assistir este vídeo. Então, precisa agir com naturalidade, porque no próximo princípio nós vamos entender um pouquinho melhor isso. Mas a linguagem gestual, ela complementa as nossas palavras. O segundo princípio é que os gestos, eles complementam e concordam a linguagem verbal. O que isso significa? É que primeiro eles precisam complementar, como já dissemos no primeiro princípio. Eles não vão retratar exatamente o que você está falando com as palavras. Eles vão somar, exercer um complemento para que o ouvinte, o seu interlocutor, possa compreender melhor a mensagem. E também ele precisa concordar com a mensagem. O que isso significa? Que não pode ser o oposto. Não pode contradizer a sua linguagem oral, verbal, o seu discurso. Imagine, por exemplo, se eu dissesse aqui o seguinte discurso: neste ano nós vamos atingir as nossas metas. Olha a linguagem corporal, não está concordando com o meu discurso. Mas se eu disser para você: neste ano nós vamos atingir as nossas metas. Veja a diferença. Ou, por exemplo, senhores, para nós podermos vencer na vida, precisamos estar unidos. Ora, este gesto não concorda com o meu discurso, porque o ideal seria, para vencermos neste ano, nós precisamos estar unidos. Veja a diferença. Os gestos concordando, por exemplo, eu poderia aqui dizer, precisamos dividir, separar. Ou, por exemplo, senhores, por favor, se acalmem. Olha, os gestos estão concordando com o meu discurso. O sinal de súplica e o sinal de pedido de calma, por exemplo. Este é o segundo princípio: concordar e complementar a linguagem verbal. Uma vez que falamos dos dois princípios da linguagem das mãos, precisamos agora entender qual é o campo, a área de atuação das nossas mãos. O ideal, é claro que pode ser um pouco relativizado, dependendo da sua apresentação. Deve-se usar o bom senso em primeiro lugar. Mas, em regra geral, as mãos devem circular, devem gesticular nessa área de atuação, da linha da cintura até mais ou menos a região dos olhos, e sem extrapolar muito a região aqui do seu tórax, do seu corpo. Não há necessidade de ir muito mais longe que isso, nem muito mais alto e tal, né? Então este é o campo de atuação das suas mãos, trabalhando com naturalidade, com tranquilidade, mais ou menos aqui nessa região. E o que deve ser evitado na hora de você falar em público em relação aos gestos das mãos? Evite ficar, por exemplo, coçando a cabeça com as mãos, ou braços cruzados, mexendo na boca, no nariz, na barba, né? Com as mãos para trás. Evite ficar mexendo em anel, relógio, essas coisas que acabam tirando a atenção do seu interlocutor. O seu interlocutor vai ficar prestando atenção nesses gestos incomuns, estranhos que você está fazendo, tá? E aí, além de você demonstrar insegurança, acaba atrapalhando. Chama-se poluição da comunicação. Então procure evitar isso. Outra coisa que você deve evitar
é ficar com as mãos sempre partindo da mesma posição. Geralmente as pessoas utilizam muito essa posição aqui, ou essa, dependendo muito do nível de tensão, de nervosismo do orador. Imagine eu aqui falando para você, senhores, eu estou aqui falando para vocês sobre linguagem corporal e estou realmente muito alegre por você ter acessado este vídeo, muito feliz por estar aqui comunicando para você. Nós temos um grande desafio que é aprender a falar em público. Ora, esse gesto repetitivo, sempre voltando as mãos para o mesmo lugar, demonstra o quanto nervoso você está, quanto inseguro você está para falar, além de cansar o seu ouvinte, o seu interlocutor com essa repetição de gestos. Então voltamos lá ao primeiro princípio, naturalidade. Você precisa falar com naturalidade com suas mãos. E para terminar, utilize sempre esse instrumento que eu estou usando aqui. Grave as suas apresentações. Grave você falando, treine, pratique, para que você possa se ver apresentando, ver os seus gestos e procurar sempre aperfeiçoá-los. É também interessante, antes de cada apresentação, para diminuir a tensão do seu corpo, fazer alguns exercícios de relaxamento. Em relação às mãos, por exemplo, este exercício aqui, este de pressionar, o centro da sua mão, a palma da sua mão com o punho fechado, vai ajudar. E este exercício aqui de relaxamento das suas mãos vai acabar ajudando. Também trabalhe os ombros para relaxar. Enfim, qualquer tipo de relaxamento, qualquer tipo de alongamento que você possa fazer antes da sua apresentação vai ajudar na sua linguagem corporal, tornando ela cada vez mais natural, simples e objetiva, somando a sua apresentação. Muito obrigado por você ter acessado este vídeo. Nos vemos no próximo. Um abraço.